Meu querido e minha querida, a paz do Senhor, eu me chamo Luan Ferreira e esse é o perfil Tutano de Jeová não se conforme, se transforma. Entra ano e sai ano e muitas discussões teológicas não têm fim. A questão do pré-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo, arminianismo, calvinismo, se temos livre-arbítrio, se fomos decretados, enfim. Vamos ver um pequeno vídeo com o pastor Juliano Fraga falando sobre o decreto de Deus segundo João Calvino. Olha só. No arminianismo, nós entendemos que Deus ele é soberano, mas não necessariamente ele precisa decretar todas as coisas para assim o ser. É claro que nós entendemos, isso é bíblico, que existem decretos de Deus. Deus decretou criar o universo. Deus decretou a encarnação do verbo. Deus decretou que Jesus vai voltar. Mas não necessariamente decretar todas as coisas, como por exemplo, Sproul, em Eleitos de Deus, página 22. Portanto, devemos concluir que Deus pré-ordenou o pecado. Institutas de Calvino, livro 1, capítulo de número 17, seção 5. Eu concedo mais, os ladrões e os homicidas e os demais malfeitores são instrumentos da divina providência, dos quais o próprio Senhor se utiliza para executar os juízos que ele mesmo determinou. Nego, no entanto, que daí se deva permitir-lhes qualquer excusa por seus maus feitos. John Piper vai dizer que a catástrofe que aconteceu nos Estados Unidos em setembro, das Torres Gêmeas, foi Deus que decretou. Não só ele também, Edwin Palmer vai dizer que o movimento do dedo, a batida do coração, o riso de uma menina, o erro de um datilógrafo, até mesmo o pecado. Logo eu entendo que o Deus que diz não matarás, ele acaba sendo roteirista desse assassinato. Logo, se Deus decreta todas as ações, o estupro, o assassinato, logo isso acaba levando Deus a ser o autor de tudo isso. Quando o irmão cita punições, existe uma vontade consequente, e neste caso não antecedente. Não foi decretado nos decretos eternos, e o calvinismo usa algumas nomenclaturas, como vontade secreta, ou tentando compatibilismo, de viés filosófico, a responsabilidade humana com os decretos de Deus. Mas eu entendo que as punições de Deus, em seus castigos, são devidos às ações do homem. E essas ações do homem faz Deus ter uma reação. Só que o que me chama mais atenção é no versículo 8, que o texto vai dizer que Deus enviou o seu Filho para desfazer as obras do diabo. Logo, o Deus que decreta é o Deus que ele vem desfazer aquilo que ele decretou. E eu acredito que aí parece que o Deus retratado no calvinismo, com todo respeito ao pastor Messias, é um Deus incongruente e que não faz sentido, porque ele decreta, mas ele vem desfazer aquilo que ele decretou. Ele decreta, mas ele pune o homem depois por conta disso. E o Caim, quando chegar no juízo final, e aí abre-se o livro das obras, e eu não sei porque tem juízo final no calvinismo, porque se abrirá o livro das obras com o livro da vida, o livro das obras estão obras, mas obras que foram decretadas e serão julgados por ela. Então Caim poderia muito bem dizer a Deus o seguinte: olha, eu obedeci. Outro ponto, recompensas, punições, mandamentos, tudo isso perde o sentido se for tudo de forma eficaz. Iscariotes, por exemplo, é a mesma coisa. Ele não poderia não fazer aquilo que ele fez. E como nós vamos enxergar isso? Deus usa como instrumento, Deus não decreta. Se a fonte da presciência for a liberdade humana, o mau uso dela, a responsabilidade recai sobre o homem. Mas quando a base da presciência é os decretos e o determinismo de Deus, isso recai como Deus o culpado. Se tudo foi decretado por Deus, e o pastor deixou isso muito claro, Jeremias 19, 5. Parece que Deus ele é o incendiário e o bombeiro no calvinismo. Por que edificar os altos de Baal para queimarem os filhos no fogo? Se eu perguntasse, quando Manassés colocou seus filhos no vale de Non, foi decreto? Eles iriam dizer, foi. Aí o texto diz, mas isso eu nunca lhes ordenei, nem falei, nem me veio ao pensamento. E até o Salmo 5,4, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade. E aí, qual é a sua opinião? Se eu fizer alguma coisa errada, eu vou dizer, Senhor, foi o Senhor que decretou, hein? Então a culpa não será minha, será de Deus? E aí, temos livre-arbítrio ou tudo já foi decretado por Deus? Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.